Cidadania e Segurança Pública, Apoio Cultural, Imobiliária Modelo, Administração de Condomínios, Vendas e Aluguéis, Michele Decorações, Agrimec Implementos Agrícolas, Fadisma, uma faculdade atenta às potencialidades locais e regionais, sem perder de vista a complexidade do mundo globalizado, com direito e ciências contábeis, educando para um futuro de oportunidade. Parque Hotel Morotim oferece a você o melhor da hospedagem, apoio a eventos, lazer e gastronomia. Hotéis Morotim, com seu jeito de ser. Olá, eu sou João Ricardo Vargas e estamos dando início a mais uma edição do programa Cidadania e Segurança Pública. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia todas as semanas aqui conosco no canal 19 da NET TV Santa Maria. Obrigado pelo seu carinho, pela sua companhia. Bem, hoje, mais uma vez, aqui nos estúdios da TV Santa Maria, e lembrando sempre daquelas empresas, daquelas pessoas que nos apoiam culturalmente. Fadisma, com a missão de educar sempre, 2 caminhos e um futuro de oportunidades. Imobiliária Modelo, administradora de condomínios, vendas e aluguéis. Michele Decorações, cortinas, tapetes, persianas, a sua casa de cara nova. Intexol, aquecedores solares, respeito ao meio ambiente, a Intexol faz parte do grupo Agrimec. Parque Hotel Morotim oferece a você o melhor da hospedagem, apoio a eventos, lazer e gastronomia. Hotéis Morotim com o seu jeito de ser. E postos de combustíveis Paduim. A qualidade dos seus produtos é o seu diferencial. Confiança absoluta para o perfeito funcionamento do seu veículo. Bem, mais uma vez aqui trazendo sempre para vocês assuntos atuais, assuntos que estamos debatendo no dia a dia, e nada melhor do que trazermos profissionais que entendem de áreas atinentes àquilo que nós vamos conversar, para que tragam até vocês aquelas informações precisas, técnicas, e que estamos, mais uma vez, debatendo no dia a dia. Hoje estamos recebendo aqui nos nossos estúdios o Dr. Orlando Pereira, médico, psiquiatra, formado pela nossa Universidade Federal de Santa Maria em 1983. E o assunto atualizadíssimo é a dependência da tecnologia. Dependência da tecnologia. O que estamos caminhando, hein? Orlando, obrigado por estar aqui com a gente. A gente sabe dos compromissos, né, que todos nós temos aí, tudo mais. A gente conseguiu uma brecha aí na tua agenda, mas importante, Orlando, porque nós já vínhamos conversando há muito tempo a respeito destas situações que nós vamos conversar contigo hoje e que tem a influência direta na segurança pública. Então, no final do programa, tu vais ver aqui que eu dou dicas de segurança no final, e que a grande maioria dessas dicas aí se referem também ao uso desta tecnologia, ao uso do telefone celular, enfim, do smartphone, que está todo mundo usando de forma indiscriminada e se descuidam da segurança nesse trafegar. Mas aí, enfim, isso tudo nós vamos debater agora. Orlando, antes um pouquinho de nós iniciarmos o nosso programa, nós gostaríamos de saber um pouquinho da origem do Orlando, né? O doutor Orlando é da onde? Veio da onde? A gente viu aqui, ó, que eu dei que tu se formou em 83 na universidade, mas a gente gostaria um pouquinho antes, né? Que tu veio
lá de outra cidade, estudar aqui, como é que foi? Eu sou natural de Alegrete. Aos 14 anos vim para Santa Maria para fazer o ensino médio, que na época chamava-se científico. Científico, né? Aí depois prestei vestibular para o curso de medicina, cursei, fiz... Estudou no Colégio Santa Maria, né, Orlando? Estudei no Colégio Santa Maria. Aí cursei, fui trabalhar primeiro como clínico durante um tempo, uns 2 anos e meio. Aí retornei a Santa Maria para fazer a especialização lá, e a residência em psiquiatria, 3 anos. Paralelamente a isso, fui a Porto Alegre durante uns 10 anos seguidos, participar de seminários lá pelo psicanalista Dr. Carlos Gari Faria, eu e mais alguns colegas aqui de Santa Maria, para preencher um pouco a lacuna analítica, vamos dizer assim. Então, aí participei também de um outro curso importante assim na formação, tanto que é ministrado no Rio Grande do Sul e no Brasil, por um grupo do Clínicas de Porto Alegre, que é o Centro de Estudos Luiz Guedes, composto de mais ou menos mais de 20 psicanalistas. Então eles fazem um curso durante 2 anos. Então isso aí mais ou menos resumindo assim a formação. Orlando, o que se tinha, né? E aí tu vais me ajudar nesta colocação que eu vou fazer agora. O que se tinha há bem pouco tempo era a questão do psiquiatra, enfim, toda essa área da medicina, da saúde mental, se tinha a ideia de que o paciente era o chamado louco, né? Não, tu tá louco, tu tem que ir para o psiquiatra. E nós estamos vendo que isto mudou radicalmente, esta cultura mudou radicalmente no país. Como que tu observas isso? Então, se referiam ao louco, isso uma questão de mais de 50, 60 anos. Exato. Porque em função a parte da psicofarmacologia era muito pouco desenvolvida, e aí as psicoses irrompiam, as esquizofrenias, principalmente de cunho paranoide, então as pessoas saíam falando sozinhas na rua. Então esses fenômenos não se observam mais, mas ficou essa pecha, né? E é uma coisa que se diz até de brincadeira, né, que de perto ninguém é normal. Então todos nós temos pontos vulneráveis nossos, né, que merecem ser vistos, geradores de fobia, geradores de ansiedade, geradores de uma ansiedade maior, chamado pânico. Isso está diretamente ligado, às vezes, principalmente à forma como a pessoa pensa. Aí entra em cena algo que é indissociável do ser humano, que é o imaginário. Então, algumas pessoas que têm um imaginário mais, eu diria, assustador, então é como se projetasse numa telinha alguém, por exemplo, que viaja a Porto Alegre, mas vai daqui até Porto Alegre rezando. Então, o imaginário... Está imaginando que possa acontecer alguma... O imaginário terrorífico assustando. Então, não é só isso. Vai causando ansiedade, vai causando toda uma mudança neuroquímica. São produzidas substâncias, vamos dizer assim, geradoras de estresse e doenças físicas, inclusive. Então, tem que se cuidar muito essa parte. Então, algo muito comum, vamos dizer assim, dentro da psiquiatria clínica, é a predominância do uso de medicação.
ansiolíticos, antidepressivos. Os antidepressivos hoje, eles abarcam a doença do pânico, fobias, enfim. Mas se não se trata esse imaginário, a forma como a pessoa pensa, ela suspende o uso da medicação e aquele imaginário volta em cena. Então é importantíssimo, né? Por isso que as psicoterapias são extremamente necessárias, acompanhando o tratamento medicamentoso, caso seja necessário medicamentoso, que também tem depressões reativas, que a gente chama, né, que são reações a perdas, reações a sofrimentos. Então isso não teria por que usar antidepressivo. Orlando, por que eu fiz justamente esta introdução? Para nós entrarmos, né, agora dentro do mote do programa, né, daquilo que a gente fez a chamada, que é a dependência da tecnologia, porque esse resgate, né, do passado? Há bem pouco tempo, Orlando, nós não tínhamos esse boom da comunicação, né? Estas ferramentas todas que chegaram na nossa mão. E se nós formos imaginar aqui, falando para o nosso telespectador, parece assim, olha, eles estão falando de coisas de muito tempo. Não, o advento do telefone celular, por exemplo, ele se deu lá no início da década de 90. Né? Então, 93, 94, surgiram os primeiros aparelhos de telefone celular e que eram totalmente limitados, né, o seu uso para aquelas pessoas que tinham um maior poder aquisitivo, porque quem tinha celular nesse início era um sinônimo, né, de status social. E hoje, com essa disseminação da comunicação, ela se tornou muito barata e que a maioria da população tem o seu telefone celular e alguns até dois, né? Que às vezes a gente brinca que é o meu caso, que há muito tempo, Orlando, eu tenho dois telefones, que é o meu particular e o funcional, né? Do tempo da Brigada Militar, que eu tinha o meu como comandante do BOI, e agora eu tenho o meu telefone celular funcional também como vereador em Santa Maria. Mas desta forma, Orlando, diante disso tudo, vem esta dependência da tecnologia. E tu falaste, dentro do início do programa, tu falaste a respeito de o médico, enfim, todo profissional, ele tem que estar sempre se atualizando, buscando essas inovações para efetuar um bom trabalho. E evidentemente que tu acabou também aqui tendo que buscar e verificando dentro do teu consultório essa situação da dependência da tecnologia. Então agora eu quero entrar justamente nesse assunto que nós estávamos propostos aí a conversar. O que significa esta dependência da tecnologia? Bom, a dependência da tecnologia, ela está diretamente vinculada ao uso abusivo, né, das redes sociais, dos smartphones, dos jogos, e de forma compulsiva, intensa, com uma grande dificuldade de ser interrompida essa atividade, e quando é interrompida por algum chamamento do mundo externo, necessidades, como por exemplo a criança tem que ir à aula, o adulto tem que trabalhar, ocorre uma ansiedade em relação a ficar desconectado por um tempo. Sim. Então isso, vamos dizer assim, é o que leva a pensar na dependência. Tá? E por que dependência? Nós conhecemos dependências de substâncias químicas como cocaína. Exato, aí nós vamos para a parte de droga. E outras drogas. Isso. Então, essa dependência é uma dependência silenciosa que começa gradativamente. Bom,
A criança, quando nasce, ela já nasce mergulhada nesse universo, tá? Que os pais utilizando, então aquilo ali se torna algo que faz parte do dia a dia, algo que, bom, e é tão natural isso, e também muitas vezes os pais, por comodismo, os filhos estão quietos, estão lá no quarto, quietos, lá protegidos. Esta proteção aparente. Falsa proteção. Protegidos, no caso, pelo espaço físico, e vamos dizer assim, estão entretidos. E aí entra a questão da segurança. Diz, olha, é preferível que estejam nos seus quartos de forma segura, segura entre aspas, do que nas ruas. As ruas estão violentas, coisa e tal, né? Porque nem todos os pais têm acesso a clubes e... Claro. Bom, mas esse uso crescente vai se infiltrando de forma silenciosa, e quando vê o que acontece? Os pais percebem que essa criança começa a ter um déficit escolar muito grande, ela já não participa mais de atividades sociais, então ela está ali. E Orlando, e aí daqui um pouco, quando ele começa a perceber isso, vamos ver se eu estou fazendo uma colocação correta aqui contigo. Daqui um pouco, quando ele começa a perceber isso, pode ser que já esteja aí um pouquinho tarde, dentro do contexto, ou não? Sim. Vai se instalando lentamente, gradativamente. E ele não se apercebeu. E a coisa vai se desenvolvendo dentro de um crescente. Mas aí começa a repercutir a nível se é estudante, a nível de escola, no trabalho a pessoa começa a faltar, e outras tantas atividades importantes, como a questão do sono fica prejudicada, a alimentação. Então acaba respingando em muitas áreas e trazendo também conflitos familiares, porque todos percebem aquele uso. Perfeito. Aquele uso em demasia. Né? Orlando, nós vamos fazer um intervalo e eu quis colocar então o primeiro bloco dentro deste patamar, e agora então, nos encaminhando para o segundo bloco, nós vamos ver aí a questão da visão do médico, especialista, psiquiatra, em nós encaminharmos aqui, Orlando, dentro do teu conhecimento profissional, do que nós temos que fazer na área preventiva, né? Ou seja, não deixar que isso venha a acontecer, e também já na área do reflexo, como eu falei agora e que tu falaste, que é o fator de que, isso já está acontecendo. Esse diagnóstico que tu estás dando aqui, e que os pais que estão nos assistindo agora pela televisão estão dizendo, não, parem um pouquinho, o meu filho já está agindo assim, eu já estou agindo assim, né? Ou seja, uma autocrítica, uma autoanálise. Então, vamos ver o que o Dr. Orlando nos diz, como que nós temos que agir, tá bem? Ok. Pessoal, vocês estão vendo que é uma situação que ela começa de uma forma até muitas vezes muito bonita. E por que eu falo do muito bonita? Porque nós estamos vendo hoje, e o Dr. Orlando vai comentar conosco no segundo bloco, crianças com 2 anos, 1 ano e meio, como eu já tive a oportunidade de ver, em que os pais estão dando esta aparelhagem para as crianças, seja o telefone celular, ou seja o smartphone, enfim, o aparelho, e que a criança já começa a manusear este aparelho para assistir lá um filmezinho, um desenho, alguma coisa, e que isso se torna um momento em que a criança está sob controle.
ou seja, ela fica quietinha e isso significa então uma babá eletrônica. É nesse assunto que nós vamos complementar com o Dr. Orlando, médico psiquiatra e que está nos apoiando hoje aqui no canal 19 da NET, no nosso programa Cidadania e Segurança Pública. Não saia daí, já voltamos. Cidadania e Segurança Pública, Apoio Cultural, Imobiliária Modelo, Administração de Condomínios, Vendas e Aluguéis, Michele Decorações, Agrimec Implementos Agrícolas, Fadisma, uma faculdade atenta às potencialidades locais e regionais, sem perder de vista a complexidade do mundo globalizado, com direito e ciências contábeis, educando para um futuro de oportunidade. Parque Hotel Morotim oferece a você o melhor da hospedagem, apoio a eventos, lazer e gastronomia. Hotéis Morotim, com seu jeito de ser. Uma conversa pode transformar uma vida. Por isso, compartilhe conosco aquilo que você não divide com mais ninguém. O CVV está com um número novo. Ligue 188. A ligação é gratuita de qualquer localidade do estado. Atendimento 24 horas. Disque 188 e converse com um de nossos voluntários. CVV, Centro de Valorização da Vida. A linha que faz você seguir em frente. A vida nos apresenta desafios, mas o que procuramos é viver sempre bem e feliz. Somos unidos por sermos especiais. Afinal, se fôssemos iguais, tudo seria tão sem graça. Ainda bem que viemos para fazer a diferença nesse mundo. Cantando Santa Maria, Denise Reis. Quero voltar no tempo e viver o que não vivi. Quero testemunhar o amor da Índia e Membuí e cultivar a semente lendária que esta paixão inspirou. Quero colher vagalumes às margens do Itembé para iluminar as sendas de liberdade dos tapes, minuanos e guaranis. Quero abraçar meus ancestrais que vieram de longe, muito longe, para servir o império e plantar seus sonhos aqui. Quero beijar a boca dos montes e saborear notas de esplendor, verde riso sonoro que fortalece mais e mais meu amor. Quero exaltar a coragem dos heróis das revoluções e desfraldar bandeiras de paz nas fronteiras deste vigoroso coração. Quero voltar no tempo e viver o que não vivi, até que a vida me plante entre os seios de Maria, terra santa em que nasci. Na vida, você tem muitas escolhas. Qual caminho seguir? Qual escola estudar? Qual profissão atuar? Em quem confiar? É por isso que a Casa Maria agradece por ser uma de suas escolhas. Casa Maria, amparo assistencial a pessoas em tratamento oncológico. Estamos retornando com o segundo bloco do programa Cidadania e Segurança Pública. 5 anos junto com vocês. Muito obrigado por esta confiança e por isso estamos já há 5 anos aqui no canal 19 da NET e trazendo informações e debates para vocês e com o apoio integral de todos os nossos telespectadores que nos mandam sugestões de pauta para nós desenvolvermos aqui. Faça contato conosco através do canal 19 aqui da TV Santa Maria e nos deem sugestões de pautas, aquilo que vocês querem que o programa desenvolva. Hoje estamos aqui nos nossos estúdios
com o Dr. Orlando Pereira, médico psiquiatra formado aqui pela nossa Universidade Federal de Santa Maria, especialista e que traz para nós um assunto que está nos deixando muito preocupados. Preocupados pelo avanço da tecnologia, a forma como nós estamos utilizando a tecnologia e de forma geral, de forma globalizada. E o que nos trouxe tudo isso até agora, o baixo rendimento escolar, conflitos familiares, isolamento social, depressão, fobia social. Tudo isso grave porque está fazendo com que tenha um reflexo direto na saúde, na nossa saúde. E por que aqui no programa Cidadania e Segurança Pública? Porque já há muito tempo nós vimos falando aqui a respeito desta influência na segurança pessoal aí durante o tempo em que nós circulamos, tanto a pé, no transporte coletivo e também nos nossos veículos que nós estamos dirigindo e utilizando o celular, utilizando essa tecnologia e tirando a atenção, podendo provocar acidentes conosco, acidente com os outros. Bem, desta forma então, Orlando, durante o intervalo agora, nós falando aqui de uma situação bem preocupante que é este dado que nos deu, que nos explica aí, 5% da população mundial já está afetada por este problema? Não. Da forma como eu entendi. Sim. Entre os usuários da internet, redes sociais, smartphones, entre os jovens do mundo inteiro, então isso passa a ser um problema a nível global. 5% desses usuários, eles estão com algum tipo de, alguma repercussão em relação ao uso abusivo, né, desses meios. Desses meios. Bem, Orlando, dentro dessa situação toda envolvendo, nós, como falamos no primeiro bloco, a questão da identificação, que tu falaste então que os pais, enfim, e aí nós estamos falando dentro do trato familiar, que identificam o filho que está isolado no quarto e que já não está mais tendo esta convivência familiar, inclusive em horários de refeições e tudo mais. Identifiquei e foi identificado aí o problema. Agora nós entramos em duas situações. A primeira, que é o tratamento, né? Que tratamento o Dr. Orlando indica para quando se tem esse diagnóstico? E aí, veja bem, nós estamos falando aqui de um diagnóstico familiar, né? Daquela pessoa que diz, olha, o meu filho está acontecendo isso com o meu filho. Então, o que a psiquiatria, o Dr. Orlando indica, como que nós devemos agir? Bom, muito importante a pergunta. Os pais sempre sabem quando aquilo se torna um exagero. Aí nós ultrapassou o limite. O uso abusivo, né? Onde fica prejudicado hábitos como sono, alimentação, repercussão no baixo rendimento escolar. Aí são medidas bem simples que podem serem tomadas, desde que porque aonde simples não significa que é fácil. Sim, sim. Porque aquilo é um prazer para a criança. Então a gente sabe, por exemplo, assim, que os meninos predominantemente jogam online, as meninas, redes sociais, e tem algo bem interessante, que muito pouco explorado, de por que alguém estranha, mas como dependência, como se fosse uma dependência de droga. Mas existe uma explicação neuroquímica, que sabe-se que a partir de 8, 9 minutos de jogo,
o cérebro libera uma substância chamada dopamina, um hormônio. Então aí já começa... Então, esse neurotransmissor é um transmissor do prazer. E isso estimula, se ele fazia X tempo, para ele buscar o mesmo grau de satisfação e prazer, ele tem que usar mais tempo, e mais tempo, e mais tempo. Sabe-se da literatura um caso que foi noticiado no mundo inteiro, de um jovem de 18 anos em Taiwan, que jogou compulsivamente durante 40 horas, não dormindo, não alimentando-se, e morreu. Então já tem algumas outras situações que são evidentes casos extremos. Bom, então quando é observado e também sinais, por que dependência? Porque é que nem uma dependência de substância. Sim, a parte do álcool, da droga. Sim, quando o usuário não está em contato com a rede ou se vê privado, ocorre uma ansiedade crescente, então uma irritabilidade, uma mudança de humor, que só é aliviado quando ele entra, é conectado. Então, em relação a medidas, são medidas bem tranquilas, desde que o adolescente esteja de acordo, ou o adulto também esteja de acordo. É combinar um tempo de exposição aos aparelhos, smartphones, videogames, etc., os jogos. Limitar, estabelecer tarefas, e essas tarefas serem cumpridas. Participação social, ou seja, tirar deste quarto, tirar em contato com a rede e estabelecer vínculos de verdade, vínculos que não são vínculos virtuais. Sim. E a prática esportiva também vem como uma recomendação muito interessante. Muito, claro. Jamais isso é um consenso de vários lugares que tratam, na USP, em São Paulo, o próprio Hospital de Clínicas, em Porto Alegre, a questão de mais ou menos 3 anos, tem um ambulatório que é para dependência de tecnologia. Das tecnologias aí, então sendo muito procurado. Quer dizer, então pacientes, Orlando, que você está falando aí, pacientes internados... Não, internados não, pacientes que frequentam um ambulatório. O ambulatório. Mas existe, então, Orlando, dentro do teu conhecimento, existem pessoas hoje, como nós temos conhecimento dentro do uso da droga, e quando a gente fala droga, é importante separar a questão da ilícita da lícita, né? A ilícita lá, a cocaína, a maconha, enfim, o crack, e a lícita, que é o álcool. A gente tem conhecimento de clínicas especializadas, fazendas de recuperação, em que a pessoa é tirada do seu meio e colocada nesses locais para o tratamento. Já existem clínicas especializadas para esse tipo de tratamento da dependência da tecnologia? Bom, o tratamento é basicamente ambulatorial. Então, consiste em mais ou menos 5 a 6 meses de forma semanal, onde são colocadas palestras, a participação dos pais é importante, muito importante, e também quando ocorre uma coisa muito importante, são as chamadas comorbidades. Comorbidades devem ser tratadas de forma conjunta com a dependência. Comorbidades como depressão, que é muito comum, adolescentes tímidos, os introvertidos, com fobia social, evitativos.
Então eles se sentem seguros em ter amigos virtuais, né? Isso em detrimento dos reais. Sim. Tá? Em relação ao perigo que falávamos antes lá, eles não estão protegidos nos seus quartos. Seria a mesma coisa comparar se você deixaria seu filho na porta da sua casa conversando 40 minutos com um estranho. Todos vão dizer que não. Que não. A mesma coisa ocorre ali naquela pseudo-segurança do quarto. Porque, Orlando, dentro fazendo um parêntese aí, como não se sabe com quem este filho está se relacionando de forma virtual, isto também, dentro dos perigos aqui, mais reais, podem serem levados a, inclusive, em situações de cometimento de suicídio ou outros. Sim, a baleia azul. Baleia azul, como os pedófilos. Pedofilia. Então, muitas vezes é recomendado que não use no seu quarto. E sim num lugar comum ali a todos, como na sala, um outro lugar. Né? E que os pais estejam sempre vigilantes ali, principalmente com os conteúdos que estão sendo vistos, né? Os jogos, né? Então, que tenha um acompanhamento. Tem que haver esse monitoramento, até porque não há uma maturidade, não há são bem mais influenciáveis. Tá? Então, eles correm esse risco, são bem mais vulneráveis do que se imagina. Perfeito. Orlando, o que se vê então dentro desse diagnóstico, né, que tu acaba de dar para nós aqui, e agora no intervalo, pessoal, eu estava conversando com o Orlando e dizendo que nós temos aqui assunto para tratarmos aí muito mais tempo do que o nosso programa nos permite. E evidentemente que eu já vou deixar aqui o convite para o Dr. Orlando voltar, né, com mais tempo, numa outra oportunidade, retornar aqui para nós complementarmos todo esse assunto. Porque realmente ele em primeiro lugar, ele é uma grande novidade, Orlando, né, tendo em vista desse boom todo da tecnologia, desta globalização da informação, né, porque hoje o que está acontecendo na Venezuela, que nós estamos sabendo, né, que estão chegando imagens online para nós e que há bem pouco tempo nós não tínhamos esse acesso. O que está acontecendo do outro lado do mundo, lá na China, no Japão, enfim, tudo isso está chegando para nós de forma muito rápida. Nós temos o mundo na nossa mão. O mundo na nossa mão. E aí, Orlando, vem o aspecto de que vamos colocar aí especificamente um único ponto, que é não somente o Facebook, mas o WhatsApp. Hoje, as pessoas estão se comunicando de forma individualizada ou por grupos de WhatsApp, elas necessitam este contato. É uma retroalimentação. Isso. Então, assim, se o Orlando me mandou alguma coisa no WhatsApp, eu sinto a necessidade de imediatamente responder para ele. Então, quer dizer, as pessoas hoje elas estão de cabeça baixa, inclusive. O programa de televisão agora, nesse final de semana, já está mostrando uma questão de postura, né? Postural, ou seja, nós estamos já com um problema, nós estamos falando aqui com o teu problema psiquiátrico, mental, mas nós já estamos com problemas físicos também, né? Em decorrência do uso abusivo, a má postura, perfeito, a má postura que já está trazendo problemas de coluna, quer dizer, tudo isso. Então, vejam bem a gravidade e os reflexos de tudo isso, né? E que o Dr. Orlando está nos trazendo aqui, e quer dizer, não é o Vargas que está falando, é o Dr. Orlando, que é um psiquiatra. Por isso, pessoal, que nós estamos trazendo o Dr. Orlando aqui hoje, para que vocês tenham essa ideia e nos ajudem a compartilhar, a multiplicar isso, né? Nós temos que ter aí uma autoavaliação e dizer, para um pouquinho,
Vamos abraçar as pessoas, vamos conversar com elas fisicamente, né? E não por intermédio destas redes todas. Está havendo como se fosse uma regressão, indo aos povos bem primitivos. Sim. Se reuniam em volta da fogueira, quer dizer, havia sempre pequenas aldeias lá, as pessoas se reuniam nas praças. Né? Então, e aí repercute em algo muito importante que também não é falado, lembrando o psicanalista inglês Donald Winnicott, que ele comenta assim que a grande dificuldade que acaba trazendo para todas as pessoas, adolescentes, adultos, com esse uso abusivo, que a grande dificuldade deles é conseguirem ficar sós. O que significa ficar só? Ficar só é ficar sem esses meios de... Tirar todos esses aparelhos da frente dele. Tirar todos esses aparelhos, aparatos, enfim, e a pessoa poder refletir, poder ficar livremente sentindo-se bem consigo. Só que não é isso que nota-se. Aí ele faz uma distinção entre o só e o sozinha. A dependência da tecnologia deixa a pessoa sozinha. Sozinha ela fica desamparada, ela fica ansiosa, ela fica, enquanto não entra em contato com aquelas, vamos dizer assim, a rede toda, é uma angústia crescente. Então é muito importante lembrar, né, que como é importante poder ficar só e ficar bem, e poder pensar livremente. Sim. Fora da rede. Sim. Orlando, desta forma, né, nós precisamos encerrar dentro do nosso tempo que estourou, mas eu já deixo aqui, Orlando, o convite, né, para nós deixarmos passar um tempo e tu retornar, né, ao nosso programa, até para nos trazer aí algumas novidades, né, diante de tudo isso que está acontecendo, e trazer aqui mais informações sobre isso, porque realmente é um problema muito atual, assim como eu fiz a abertura do programa, está acontecendo hoje com todas as famílias. Nós não podemos aqui separarmos por classe social, o ambiente onde eu vivo, não, está inserido hoje em 100% da população, né? Então nós não podemos dizer que em determinados locais acontecem mais ou menos, inclusive trazendo novos hábitos de restaurantes que estão entregando aos clientes uma caixinha para que seja depositado o celular naquela caixinha, e no momento da refeição, no momento do encontro, aquelas pessoas não utilizem deste aparelho. Por quê? Porque se eu estou te convidando para ti ires jantar lá em casa, tu imagina, nós sentamos à mesa, tu tá com o celular, eu com o outro, nós começamos a manusear, mas parei um pouquinho. O que estamos fazendo aqui? O que nós estamos fazendo aqui? Então era melhor tu ficar na tua casa, eu ficar na minha? Não. Nós estamos nos reunindo aqui para a gente bater o papo descontraído, de nós falarmos sobre futebol, do que está acontecendo, sem esta dita, então, dependência da tecnologia. Então, isso é fundamental. É importante frisar, por último, sim, que todo tratamento jamais visa uma abstinência do uso, e sim um uso moderado, né? Controlado. Que a tecnologia venha a nos servir, nos trazer benefícios e não nos causar transtornos, doenças, né? Tá aí, então, para essa finalidade. Perfeito, perfeito. Orlando, sabe que todo final de programa eu estou dando aqui uma dica de segurança, né? Então, hoje, pessoal, nós estamos trabalhando dentro do projeto, né, Santa Maria Segura. Nós estamos dando aqui dicas dentro do transporte coletivo. Então, desta forma, nós, antes de encerrarmos o programa de hoje, eu coloco aqui em viagens mais longas, né, em transporte coletivo. Em ônibus,
com poucos passageiros, sente-se próximo ao motorista. Vejam bem que todas as dicas dentro do coletivo, elas têm um item igual, que é este de sentar próximo ao motorista. Ao transportar bagagens de mão, nunca desvie a atenção da mesma. Ou seja, está com uma bolsa, está com um pacote, não deixe lá largado no banco do lado, enfim, fique sempre com esta bagagem perto de si, junto ao seu corpo. Se for dormir, coloque seus pertences no colo entre suas mãos. Então, veja bem aqui que eu estou colocando no transporte de longo, como diz aqui, em viagens mais longas, né? Como nós pegamos aqui para irmos ao interior ou mesmo viagens mais longas, à capital, por exemplo, mas dentro da nossa região. Vai dormir, faça com que esse material fique junto ao seu corpo. Não exponha objetos de valor, né? Como carteiras, óculos, celulares e eletrônicos. Não faça essa exposição desnecessária que chama muito atenção. Evite conversar com pessoas estranhas durante o trajeto. Então, sentiu que aquela pessoa não inspirou confiança? Evite de prolongar qualquer tipo de conversa. Informe sempre os seus parentes da chegada no destino. Isso é fundamental. Quer dizer, saí daqui, fui a São Pedro, saí daqui, fui a Silveira Martins, fui a Porto Alegre. Quando chego no destino, informa lá o filho, a mãe, o pai, informa que chegou no destino. Isso significa cuidado, isso significa prevenção. Bem, desta forma, nós encerramos o nosso programa de hoje, agradecendo mais uma vez a sua companhia, a sua fiel acompanhamento do nosso programa durante toda a semana. Lembrando sempre que o nosso programa vai ao ar de todas as terças-feiras de forma inédita, às 21h15. E depois com mais 3 repetições. Às quintas-feiras, 19h15, sextas-feiras, às 23h e nos domingos também às 23h. Muito obrigado mais uma vez, um grande abraço para vocês, até a semana que vem, se Deus quiser. Até lá! Cidadania e Segurança Pública, Apoio Cultural, Imobiliária Modelo, Administração de Condomínios, Vendas e Aluguéis, Michele Decorações, Agrimec Implementos Agrícolas, Fadisma, uma faculdade atenta às potencialidades locais e regionais, sem perder de vista a complexidade do mundo globalizado, com direito e ciências contábeis, educando para um futuro de oportunidade. Parque Hotel Morotim oferece a você o melhor da hospedagem, apoio a eventos, lazer e gastronomia. Hotéis Morotim, com seu jeito de ser.